Ó, pessoal, no vídeo de hoje, eu vou estar ensinando a você a fazer toda essa bolsa em ponto estrela. Olha como é muito linda. Então, essa bolsa, ela ficou medindo 30 de largura, 24 de altura e o fundo dela 5 centímetros. Fica comigo até o final para você ver todo o passo a passo. Ó, pessoal, para fazer a nossa bolsa de hoje, eu vou estar utilizando esta, tá vendo? Olha que coisa linda. Utilizando este fecho, ele é de prender. Então, aqui a gente vai prender na bolsa. E vou estar utilizando 2 rolos de fio Amorim, número 26, na cor verde olívia. Então, iremos utilizar 2 rolos desse de 450 gramas. Fica comigo até o final para você ver todo o passo a passo dessa linda bolsa. Para iniciarmos, iremos fazer 23 correntinhas. Então, aqui já foi uma, duas, três. E sempre, quando vocês forem fazer a corretinha, sempre deixar a agulha bem à vontade, porque aí o ponto não vai ficar apertado. Então, iremos fazer 23 correntes. Fiz as minhas 23 correntinhas, e agora nós iremos trabalhar na parte de trás, que é onde tem, tá vendo esses relevos atrás? Essa é a parte da frente, que é onde forma as correntes, e a parte de trás. Então, iremos pular essas 23, e iremos fazer na 22 atrás, ponto baixo. No próximo, ponto baixo. Ponto baixo. E aqui, vamos fazer por toda a lateral, pontos baixos. Aí, você pode ir fazendo aí, e eu volto com vocês quando chegar aqui no finalzinho. Mas sempre fazendo ponto baixo. Fiz toda a minha lateral em ponto baixo. Agora, aqui, ó. Aqui dentro, tá vendo? Onde foi o nozinho de início, você vai fazer 3 pontos baixos. Uma, duas, três. Agora, você vai pegar o fio e puxar, pra ele ficar bem apertadinho, tá vendo? Ele fica apertadinho. E aqui você já vem arrematando a sua linha. Então, em cima de pontos, você vai fazer pontos baixos. Então, por toda a lateral, na volta, ponto baixo. Então, aqui, ó. Tá vendo? Essas duas pontinhas, agora você vai pegar elas, duas perninhas, e fazer em cima, ponto baixo. Toda a lateral em ponto baixo. Sempre, pessoal, dando a altura da linha, os pontos ficarem sempre iguais. Então, vou fazer por toda a lateral, ponto baixo, na parte que tem um Vzinho, tá vendo? Essa parte você vai pegar e fazer toda em ponto baixo.
Ó, pessoal, cheguei aqui ao final e nessa última, onde fizemos o nosso primeiro, você vai fazer 2 pontos baixos. 2 pontos baixos para totalizar 3, porque a correntinha de início já faz o papel do terceiro ponto. E aqui você vai puxar, né, a linha. Então, aqui é o ponto, você vai introduzir sua agulha de frente para trás. Pega, né, o fio e joga lá para trás. Aqui você vai arrumando. Você vai introduzir agora a sua agulha dentro do ponto, que tá aqui, ó. Ele tá aqui meio que escondidinho. Então, você introduz ele aqui dentro, pega o fio que você deixou, dá uma puxadinha pra ele ficar ajeitadinho. Pega o fio do novelo. Sempre essa primeira parte é um pouco mais difícil. Então, aqui, ó, você pega essa parte, essa daqui é o primeiro ponto, você vai deixar, introduz sua agulha de trás pra frente, puxa para trás, vai arrumando para ele ficar certinho, o ponto ficar arrumadinho. Você vai introduzir sua agulha aqui dentro, ó, tá vendo? Tem um pontinho aqui, que é o primeiro ponto. Então, você vai introduzir sua agulha aqui dentro, dá uma puxadinha pra ela ficar certa. E agora, aqui dentro, você vai fazer 2 pontos baixos. Mais um. Porque esse vai ser o nosso aumento. Só que iremos fazer agora todos em ponto centrado. Então, aqui já fez os 2 pontos centrados. Então, aqui no próximo, que agora já é a lateral, você introduz a agulha, ó, aqui dentro, tá vendo? Aqui dentro, ele vai sair aqui no azinho. Então, aqui, você puxa e faz o ponto baixo da lateral. Mais uma vez, dentro do Vzinho, você vai sair aqui no azinho. Puxa e faz ponto baixo. Aqui dentro do azinho, do Vzinho e sai no azinho. Então, aqui, por toda a lateral, você vai fazer ponto centrado, certo? Então, aqui não tem erro. Você vai pegar o centro do ponto, colocar a agulha e puxar. No início, para você fazer essa volta, é um pouco mais difícil. Mas você com calma, fazendo devagarzinho, você consegue. Então, toda a lateral vai ser assim. Tanto na lateral como as quinas. Mas eu volto com vocês para fazer a quina. Então, aqui tem 3 pontos. 1, 2, 3. E nesses 3 pontos, iremos fazer 2 para cada ponto de base. Então, aqui. Então, 2 no próximo. Sempre procurando o centro do ponto. Dois. E no próximo. Dois. Então, ficamos com 6 pontos centrados. Agora, iremos voltar por toda a lateral, fazendo pontos baixos. Pontos baixos centrados, sem esquecer do centrado, pessoal. Então, todo lateral, ponto baixo centrado, certo?
Pronto, nossa base tá ficando, já tomando formato da base. E aqui, ó, nos dois últimos que nós fizemos, iremos fazer em cima desses dois, mais 2 pontos centrado. Então, em cada ponto de base, 2, certo? Porque nas laterais temos que fazer sempre o aumento. Então, pega sempre o ponto centrado. Pra ficar certinho. Se você tem dúvida entre achar o ponto centrado, só é você olhar o Vzinho e sair no Azinho, que vai dar certinho o ponto centrado. E aqui iremos fazer o nosso fechamento. Então, o fechamento vai ser da mesma forma que fizemos o anterior. Aqui é o ponto. Então, nesse daqui, ó, introduz a agulha de baixo, de trás pra frente. Coloca para trás. E aqui você já ajeita. Que já iremos começar a fazer a nossa corpo da nossa bolsa. Ó, pra subir, você vai pegar uma alcinha dessa, tá vendo? Tem duas alcinhas. Então, você vai introduzir sua agulha dentro de uma. Pegar o fio que você jogou pra trás. Pega o fio do novelo, ó, dá uma apertadinha pra ficar legal. Puxa. E faz um ponto baixo. Então, aqui já começamos a subir a nossa bolsa. Então, você sempre vai usar a alcinha de trás de cada ponto e vai fazer pontos baixos por toda a lateral. Então, sempre fazendo ponto baixo. Depois da subida, ponto baixo. Então, você vai fazer ponto baixo, rodando toda a sua estrutura da sua bolsa, certo? Então, fiz toda a minha lateral em ponto baixo. Então, aqui, vamos fazer o nosso fechamento. Introduz sua agulha de frente pra trás. Puxa, né, pra trás. Agora, aqui, ó, você vai introduzir a agulha aqui dentro dos dois pontos. Dessa vez, você não vai pegar só uma, você vai pegar os dois. Coloca a agulha, puxa, pra ele ficar sempre arrumadinho, o ponto. Puxa o fio do novelo. E dá altura. Tá vendo? Você dá altura, que agora iremos começar a fazer o nosso ponto. Você laça a linha dentro do mesmo ponto. Aqui dentro, você coloca a sua agulha, puxa novamente, dá altura, laça novamente, coloca, ó, sempre dentro. Então, vai ser 2 laçadas na agulha. Agora, você vai pular 2 pontos de base, 1, 2, e no terceiro, você introduz sua agulha, puxa a laçada, tá vendo? Sempre dando altura, nunca esqueça de dar altura. Laça novamente, introduz dentro do mesmo ponto, puxa, tá vendo? Sempre da mesma altura os pontos. Agora, você laça e fecha todos de uma vez. E faz um ponto baixo. Você sempre vai puxando aqui pra ficar bem fechadinho, tá vendo? Agora, aqui, ó, você vai fazer 2 pontos altos. Como? Laça a agulha pra fazer o ponto alto. Aqui, ó, por trás, tá vendo? Você deixou 2 pontos. 1, 2. Então, iremos fazer em cima desses pontos. Você laçou a agulha por trás, tá vendo? Por trás, você pega a agulha, coloca nesse primeiro ponto que você deixou. Olha pra ver? Nesse ponto. Ó, aqui aqui também ficou uma, tá vendo? A ponta do novelo, que a gente puxou de um lado pro outro, aqui você já vai escondendo também. Então, coloca pra dentro,
puxa, e aqui você faz um ponto alto. Novamente, laça a agulha por trás. Tá vendo? Você vai pegar esse próximo ponto, ó, você deixou pra trás. Coloca dentro, escondendo aquele que você tava deixando. Faz outro ponto alto. Então, aqui ficou os pontos e 2 pontos altos atrás. Agora, aqui, sem laçar, você vai introduzir novamente dentro desse ponto que você fez as duas laçadas. Então, você introduz a agulha aqui dentro, puxa o fio, novamente, sempre dando altura, segura, pula 2 pontos de base, no terceiro, laça o fio, sempre dando altura para os pontos ficarem igual. Laça novamente a agulha, coloca dentro, tá vendo? Então, 2 vezes, 2 laçadas, sempre dando altura, e agora fecha de uma só vez e um ponto baixo. Então, é assim que vai ficar o nosso ponto. Então, laça, e naqueles pontos que ficou para trás, aqueles 2, iremos fazer ponto alto por trás. Pega ele, tá vendo? Você pegou, puxa e faz pontos, 2 pontos altos aqui dentro das que você deixou para trás. Laça novamente. No próximo, puxa. Tá vendo? Que já tá se formando o nosso ponto. Então, aqui sem laçar, né? Você vai nesse ponto que você fez, o final. Puxa novamente, dando altura, sempre dando altura. Laça, introduz, puxa. Dando altura, pula 2 pontos de base, no terceiro, altura, introduz e puxa. Sempre dando altura. E aqui fecha. Fazer só mais uma vez com vocês. Pra vocês fazerem sozinho. Qualquer coisa, volta o vídeo. Tenta fazer devagar. Você consegue. Vamos novamente. Sem laçar, você introduz sua agulha, puxa o fio do novelo, dando altura, laça, introduz novamente e puxa. Sempre dando altura. Pula 2 pontos de base, no terceiro, introduz a agulha, puxa, laça, introduz e puxa. E aqui fecha tudo de uma só vez.
com ponto baixo. Tá vendo? Então, tá ficando dessa forma. Faz um ponto baixo dentro do ponto, sempre pegando aquele que fica por trás. Laça. Então, dessa forma, tá ficando o nosso ponto. Volto com vocês quando chegar ao final. Ó, pessoal, cheguei ao final da carreira, tá vendo? Então, aqui, um encontra o outro. Então, quando você fizer, você tem que um encontrar o outro. Então, quando você faz o fechamento, tem que encontrar o início para dar certo, tá vendo? Então, aqui iremos fazer o fechamento. Aqui não precisa fazer aquela outra parte como a gente faz anterior. Então, introduz sua agulha dentro do ponto estrela, olha o ponto. Então, a agulha aqui dentro, puxa e faz um ponto baixíssimo. Então, aqui fez o fechamento. Faz uma corrente. E aqui já iremos começar a fazer a segunda carreira. Da altura do ponto, laça, dentro do ponto estrela, dentro do ponto, que é o ponto estrela, você vai dar outra laçada. Novamente, laça, puxa, sempre dando altura. Iremos pular 2 pontos, que é aqueles 2 pontos altos que nós fizemos. Então, esses 2 pontos iremos pular e introduzir a agulha no ponto, no meio do ponto, do próximo ponto estrela. Você vai puxar, dando altura, laça a agulha, puxa, né? E aqui você faz o fechamento total. Está se formando o nosso ponto estrela. Então, aqui você laça e faz os 2 pontos alto, como na carreira anterior. 2 pontos alto. Próximo. Aqui no mesmo ponto, você introduz a agulha sem precisar laçar, certo? Puxa, dando altura. Laça novamente. 2 laçadas, sempre 2 laçadas. Vai no próximo ponto estrela, introduz a agulha, puxa a laçada. Sempre dando altura, né? Introduz novamente. 2 laçadas, faz o fechamento total. E aí, já tá se formando o ponto estrela. Os 2 pontos altos. Sempre pegando por trás. Laça, né? Dentro do ponto estrela. Sempre quando você sai do ponto alto, não precisa laçar na agulha. Você já introduz dentro do ponto e faz a laçada depois. 2, né? No próximo ponto.
Então, sempre dando altura. E faz o fechamento total. E puxa. Então, assim, você vai fazer toda essa carreira desta mesma forma, sempre fazendo em cima dos pontos estrela e pulando os 2 pontos altos que você faz. Volto com vocês no final da carreira. Cheguei mais no final de uma carreira, então, vou fazer só esse fechamento com vocês. Então... E aqui eu já pego no próximo. No próximo, dentro do próximo, tá? Introduzo a agulha dentro. Próximo. Faço fechamento total. Faço meus 2 pontos altos. Que eu vou fechar a carreira. Da mesma forma que fizemos no anterior. Introduzir a agulha dentro do ponto estrela. Puxa, faz um ponto baixíssimo. Né? E faz uma correntinha. E aqui já iremos subir a nossa próxima carreira. Dando altura, laça dentro do ponto estrelas, volta. Vamos pro próximo. Da mesma forma que fizemos o anterior. Sempre dentro do mesmo ponto estrela, que iremos continuar a fazer o nosso ponto. Dando altura. E faz o fechamento total. E aqui, os 2 pontos altos. Aqui a gente fez a correntinha, demos a altura, dentro do ponto, iremos puxar uma laçada, da outra laçada, no próximo ponto estrela, e fecha. Aqui, os 2 pontos altos. Sempre vai ser assim, até formar a altura que você desejar. Então, vou fazendo e volto quando chegar na altura que vai ficar a minha bolsa. E aí, você vai vendo a altura que vai ficar legal a sua, a altura que você deseja, ou sua cliente deseja. E vai fazendo até achar que é o ideal. Fiz essa aqui, puxa. Faz laçada. Então, não tem erro. Todo vai ser nesse mesmo ponto até chegar o final. Ó, pessoal, cheguei ao fim das minhas carreiras e eu totalizei, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras. Mas como eu disse para vocês, aí vocês vão ver a metragem que você vai desejar, porque a minha cliente, ela pediu mais alta. Mas se a sua cliente quiser menorzinha,
Aí, você vai fazendo de acordo com o tamanho que ela pedir, certo? Então, vou fazer aqui a última. Pra gente fechar e começar o ponto baixo. E é uma bolsa que ela não fica com emenda. Você pode olhar ela toda e não mostra que você fez nenhum tipo de emenda. Então, aqui só é fechar como as carreiras anteriores. Então, aqui não tem erro. Como você fez igual ao que eu ensinei anterior, é só seguir o passo a passo que você vai chegar no final com todas elas certinhas. Aí, ó, se você observar, ela não tem, tá vendo? Nenhum tipo de emenda. Ela é toda de igual modo. Então, aqui eu vou finalizar dentro desse ponto, com um ponto baixíssimo, carreiras anterior. E agora, iremos fazer ponto baixíssimo por toda a nossa volta. Então, em cada ponto, iremos fazer ponto baixíssimo, certo? Então, toda a volta vai ser ponto baixíssimo, desta forma. Então, ponto baixíssimo. O que é ponto baixíssimo? Você coloca a sua agulha, puxa o fio e dentro desse fio você já pega o próximo. E aqui, a mesma forma. Então, você vai fazer ponto baixíssimo por toda a volta da sua bolsa. Olha como é que está ficando? Então, iremos fazer ponto baixíssimo por toda a volta. Fiz por toda a volta. E aqui, iremos continuar fazendo ponto baixo na parte de trás do ponto. Então, você vai pegar em cada ponto a parte de trás e vai continuar fazendo pontos baixíssimos. Desta forma, sempre pegando a parte de trás. Então, toda a parte de trás, você vai continuar fazendo ponto baixíssimo, desta forma. Então, você termina esta carreira e começa uma próxima. Então, vai ser 3 vezes de ponto baixíssimo. Sempre indo desta forma. Tá vendo como é que tá ficando? Então, você pode continuar, termina essa volta, e na próxima, quando chegar aqui, você volta novamente fazendo 3 vezes. Cheguei ao final das minhas 3 carreiras, tá vendo como elas ficaram? 3 carreiras, ó, todas em 3 carreiras. Então, aqui agora, eu vou cortar o meu fio. Vou puxar a agulha, né? Aqui eu vou usar uma agulha de tapeçaria para fazer o arremate final. Mas se você não tiver, pode fazer com a agulha de crochê mesmo. Então, aqui a gente irá simular o último ponto. Por dentro desses dois aqui, tá vendo? Introduz a agulha, puxa, pra ele ficar certinho. Agora, aqui, ó, pela frente, onde tem o Vzinho, você vai introduzir sua agulha. E aqui, tá vendo? Simulou o último ponto. O jeito vai ficar certinho. E aqui agora,
eu vou estar escondendo o meu fio por toda o lado de dentro da bolsa. Pronto, já escondi. E agora eu vou fazer o corte. Deixa eu botar assim pra não cortar a bolsa. Prontinho, então essa primeira etapa já foi finalizada. Agora iremos colocar a argola, o fecho e esse broche. Ó, pessoal, finalizei a bolsa e já vou fazer minha costura. Eu costurei a parte de trás, tá vendo? Costurei a parte de trás, centralizei, fiz a costura. E agora eu vou costurar a parte da frente. Eu usei uma agulha de tapeçaria, tá vendo? E coloquei o fio de malha dentro da agulha. E agora eu vou fazer a costura já centralizada. Aqui é só centralizar os fios. O bom que você usando fio de malha mesmo é que não precisa estar passando várias vezes para ela ficar firme. Porque o fio de malha, ela já é firme. Então, você passa, ele já fica no lugar. Então, tá vendo? A costura é muito simples. Só é você passar entre os fios e fazer a costura. Aqui eu já trago aqui e vou dar um nó nesse com esse, que foi a ponta de início, com a do final. Pra não correr o risco de soltar, eu trouxe a amarra. Aqui eu vou dar um corte. E agora eu vou usar a agulha mesmo, de crochê, e vou passar. Se você quiser continuar com a agulha de tapeçaria, não tem problema não. E aqui eu já vou fazendo o arremate dos fios. Vou pro outro lado. E aqui eu já vou cortar. Pronto. E aqui já tá pronto o fecho da bolsa, tá vendo? Como ela ficou linda. Pronto, pessoal, cheguei ao final da nossa bolsa. Agora, só iremos colocar só a argola. Já coloquei desse lado. E agora, eu vou colocar do lado de cá. Ela é muito simples de colocar. Você abre as articulações dela e encaixa. Muito prático. Vou utilizar essa corrente e já finalizamos a nossa bolsa. Espero que você tenha gostado, tenha ficado comigo até o final. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no meu canal. Muito obrigada por ter ficado comigo.